Já parou para pensar no tanto de plástico que tem na nossa vida? Tem tudo, né? Da embalagem da comida até peça de carro. É super versátil, barato. Pois é, facilita muito. Exato. Só que essa conveniência toda acabou gerando uma crise, né? Uma crise socioambiental bem séria que, bom, não dá mais para fingir que não existe. Hoje a gente vai fazer uma análise focada nesse universo do plástico. Vamos dar uma olhada no ciclo de vida dele, nos desafios gigantes da reciclagem, nos riscos para a saúde e para o ambiente. Uhum. E também, claro, nas inovações e políticas que estão tentando achar um caminho, né? Para essa conversa, a gente se baseou em várias fontes, viu? Desde pesquisa acadêmica sobre lixo plástico no Brasil, artigo da Cielo sobre reciclagem, até relatório importante da Fundação Ellen MacArthur, dados da indústria. Sim, e portais como o Mundo do Plástico, Compostos do Brasil. Isso, Piramidal, Recicla Sampa e até uma cartilha ilustrada bem legal sobre a crise. A nossa missão aqui é pegar os pontos-chave de estudo, sabe? Tentar entender a complexidade desse problemão e, quem sabe, enxergar alguns futuros para o plástico. Então, bora desembalar isso. Bom, o ciclo do plástico, ele começa lá atrás, na extração do petróleo. Aí tem o transporte, que já tem risco de vazamento, né? Com certeza. Daí vai para a produção das resinas. E é nessa hora que entram os aditivos, tipo bisfenol A, fitalatos, que dão cor, flexibilidade, mas que preocupam por causa dos efeitos hormonais e tal. Exato, são pontos de atenção importantes para a saúde. Depois veio o consumo, né? Muitas vezes coisa de usar uma vez e jogar fora. E por fim, o descarte, que acaba poluindo. E a escala disso, olha, é assustadora. A produção global multiplicou por 20 vezes desde 1950. E a previsão é que dobre de novo. 20 vezes. Nossa. É muita coisa. E enquanto isso, a reciclagem, ela patina, né? Globalmente, acho que não chega a 10%, talvez uns 9%. Só isso? É. E o pior é que a maior parte, uns 79% de todo o plástico que já foi feito, tá por aí. Acumulado em aterro ou direto no ambiente. Meu Deus. E o Brasil, olha só, é o quarto maior gerador de lixo plástico do mundo. E a nossa taxa geral de reciclagem de embalagem plástica no lixo comum é baixíssima, estimada em só uns 4%. 4%? É muito pouco. E a produção de descartáveis, mesmo com toda essa discussão, continuou crescendo globalmente, entre 2019 e 2021. Caramba, mas por que é tão difícil reciclar em grande escala? As fontes que a gente viu apontam várias coisas, né? Sim, vários gargalos. Primeiro, a economia. Às vezes o plástico reciclado sai mais caro que o virgem. Depois, a contaminação do material que chega para reciclar. Dificulta muito. Exato. A separação na origem é fundamental e nem sempre acontece direito. E a logística para coletar tudo isso? É cara, é complexa. Tem exemplos como o sistema DSD lá na Alemanha, que é abrangente, mas custa caro. E a variedade imensa de plásticos. PET, PAD, PP, PVC, PS. Cada um é um cada um, não dá para misturar na reciclagem. Exatamente, cada um precisa de um processo diferente. E essa dificuldade toda com o plástico grande leva a gente para outro problema, talvez até mais invisível e perigoso: os microplásticos. Ah, sim, os microplásticos. Eles vêm de fontes primárias, tipo cosméticos que já usam microsferas, ou de fontes secundárias, que é quando o plástico maior vai se quebrando, sabe? Pneu de carro solta muito, roupa sintética na lavagem. Nossa, nem pensava nos pneus. Pois é, e até daqueles plásticos chamados oxidegradáveis, que prometiam se degradar mais rápido, mas na verdade viram pó de microplástico. E o risco para a saúde é real. Já acharam microplástico em pulmão, placenta, sangue, até no coração humano. Que horror. E estudos já mostram que eles podem causar inflamação, dano celular. Sim, as pesquisas estão avançando nessa área. E a reciclagem que a gente tem hoje, ela dá conta disso? Resolve os microplásticos ou o mesmo problema maior? Olha, resolve muito pouco. Para ter uma ideia, só 1% do plástico que é reciclado vira um produto parecido com o original, o que a gente chama de ciclo fechado. Só 1%. É, e tem um ponto crítico. Aqueles aditivos tóxicos que você mencionou, eles continuam lá no material reciclado. E isso limita demais onde esse plástico pode ser usado de novo com segurança, né? Entendi.
complica tudo. Essencial, mas muitas vezes em condições super precárias. E a gente precisa tirar do papel de vez a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Principalmente a parte da logística reversa. Fazer as empresas se responsabilizarem. A PNS é de 2010, né? Já tem um tempo. Exato. E tem que ter cuidado com as falsas soluções. Incinerar plástico para gerar energia, por exemplo, pode liberar toxinas perigosas. E a tal da reciclagem química, que tenta quebrar o plástico em moléculas menores, ainda gasta muita energia e também luta contra a contaminação. Entendi. É um cenário complexo. Mas, assim, tem alguma luz no fim do túnel? Alguma inovação aparecendo que anima um pouco? Tem sim, felizmente tem gente pesquisando e inovando. Uma pesquisa lá nos Estados Unidos conseguiu transformar polietileno, que é um plástico super comum, em combustível e lubrificante, usando temperatura baixa e um catalisador. Interessante. E tem empresas já usando mais material reciclado nas embalagens. A Lactel, na França, usa PAD reciclado. Aqui no Brasil, a Lorde tem um filme plástico, o Ecofilme, feito com resina PCR, que é o plástico que a gente joga fora e é reciclado. Ah, legal ver isso chegando no mercado. Sim, e outra empresa, JBS Ambiental, pega paras de PVDC, um plástico de embalagem mais difícil, e transforma em piso intertravado. E claro, tem os bioplásticos, né? Feitos de amido, cana-de-açúcar. Ah, os bioplásticos. Esses parecem ser uma ótima alternativa, não? Tipo, resolve o problema da origem do petróleo e da degradação. Então, podem ser parte da solução, mas assim, tem que ter cautela. Nem todo bioplástico é biodegradável assim, fácil, no ambiente comum. Muitos precisam de condições bem específicas de usinas de compostagem industrial para se decompor direito. Ah, não é só jogar na terra, então. Não mesmo. E lembra dos oxidegradáveis? Alguns bioplásticos, se não forem bem gerenciados, também podem acabar gerando microplásticos. Então, não é uma solução mágica. Entendi. Tem suas complexidades também. Se a gente conectar tudo isso, né, essas inovações se encaixam numa ideia maior, que é a da economia circular. A Fundação Ellen MacArthur fala muito disso. A lógica é, primeiro, eliminar os plásticos que a gente não precisa ou que são problemáticos. Certo. Segundo, inovar, para que os plásticos que a gente realmente precisa sejam, desde o início, pensados para serem reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis de verdade. Mudar o design, então. Exato. E terceiro, fazer circular esses materiais. Manter eles em uso na economia e fora do meio ambiente. O foco muda muito para redesenhar produtos, fortalecer o reuso. E os benefícios disso seriam grandes, imagino. E enormes. Potencial de reduzir drasticamente o plástico que chega nos oceanos, cortar a emissão de gás de efeito estufa, gerar economia para as empresas e criar empregos. A nossa PNRS aqui no Brasil, se fosse bem implementada, poderia ser uma alavanca para isso. Uhum. E tem uma movimentação global importante. Estou negociando um tratado global dos plásticos na ONU, tentando criar um acordo que obrigue os países a agir em todo o ciclo de vida do plástico. Um tratado global seria um passo enorme, né? Com certeza. Vincularia todos os países a metas concretas. Então, para a gente ir amarrando, o plástico super útil, sem dúvida, mas gerou uma crise bem complexa com impacto pesado no ambiente e na nossa saúde. A reciclagem, do jeito que está hoje, não dá conta. Tem muitas barreiras. Infelizmente, a escala do problema é maior que a capacidade atual de solução pela reciclagem. Mas tem caminhos promissores, né? Inovações tecnológicas, modelos como a economia circular. Só que eles exigem mudanças bem mais profundas, sistêmicas mesmo. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez um pouco provocadora, baseada em tudo que a gente viu nas fontes. Manda. Considerando que a reciclagem tem limites claros para lidar com o volume que a gente produz, que o plástico dura séculos no ambiente, que até os bioplásticos têm seus poréns e que a contaminação por aditivos é um problema sério. Qual seria a mudança fundamental, sabe? Na forma como a gente, como sociedade, pensa, consome e até valoriza os materiais. Que mudança seria essa para a gente ir além das melhorias pequenas e atacar de verdade a raiz dessa crise do plástico? Boa pergunta, para a gente pensar mesmo.